Olá, estrategistas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Natália Carvalho, professora de obstetrícia aqui do Estratégia Med, e hoje eu vou falar com um assunto super importante com vocês, que são as atualizações de obstetrícia segundo o Manual do Ministério da Saúde de Alto Risco de 2022. Então, a gente teve aí finalmente, né, a saída do Manual do Ministério da Saúde de 2022. Faziam mais de 10 anos que a gente não tinha uma atualização desse manual de alto risco. Então, muitos protocolos atuais a gente não tinha qual que era a orientação do Ministério da Saúde. Então, eu vim trazer agora aqui para vocês todas essas atualizações, o que teve de diferente aí em relação ao manual anterior, né, que teve muita coisa de diferente, mas também o que teve de diferente em relação às outras instituições, aos protocolos de outras instituições, tá bom? Então fiquem muito atentos, porque isso são temas quentíssimos e isso tem grande chance de cair nas provas de vocês, tanto nas provas do Revalida como nas provas de residência médica agora de 2022 e para os próximos anos, ok? Então eu vou falar aqui para vocês os temas mais quentes, o que aí teve mudanças importantes segundo o Ministério da Saúde, ok? Então, um tema importantíssimo que teve mudanças importantes foi toxoplasmose na gestação. Então, o que a gente teve de mudança em toxoplasmose na gestação? Antes, a gente não tinha muito bem definido quando que a gente entrava com espiramicina. Então, tinha alguns protocolos que orientavam a gente a entrar com espiramicina assim que a gente tinha suspeita de toxoplasmose aguda na gestação, outros só quando a gente tinha certeza de toxoplasmose aguda na gestação. Então, segundo esse novo manual do Ministério da Saúde, a gente tem que entrar com espiramicina já na suspeita de toxoplasmose aguda na gestação. Então, quando que a gente suspeita de toxoplasmose aguda na gestação? Quando a gente tem IgM positivo e IgG negativo, ou quando a gente tem IgG positivo e IgM negativo. Então, a gente pegou uma gestante com IgM positivo, IgG negativo ou IgM positivo, IgG positivo, a gente vai entrar com a espiramicina, mesmo que a gente não tenha certeza se essa gestante tem toxoplasmose aguda ou não. Então, se for uma gestante IgM positivo e IgG negativo, além da espiramicina, a gente vai repetir a sorologia em 2 semanas. Se a gente observar uma soroconversão, então o IgG que estava negativo, se ele virar positivo, a gente vai considerar que é uma infecção aguda e a gente vai aqui manter a espiramicina. Se a gente vê que não teve soroconversão, a gente vai considerar que esse IgM é um falso positivo e a gente vai suspender a espiramicina. Quando a gente tiver uma sorologia inicial IgG e IgM positivo, a gente também vai entrar com a espiramicina e vai fazer o teste de avidez se for menos que 16 semanas. Se o teste de avidez for baixo, a gente considera que é uma infecção aguda e a gente vai manter a espiramicina. Se o teste de avidez for alto, a gente vai considerar que é uma infecção antiga e a gente vai suspender a espiramicina, ok? Então, essa foi a primeira mudança aí, né, que a gente observou no manual do Ministério da Saúde. Agora, se a gente tiver uma gestante que ela tem mais de 16 semanas, a gente não faz, né, daí nesses casos, a gente não vai fazer o teste de avidez. A gente vai olhar sorologias prévias. Se ela não tiver sorologia prévia, a gente vai considerar que é uma infecção indeterminada. Se ela tiver sorologia prévia, a gente vai considerar que é uma infecção aguda, tá bom? E aí, na infecção indeterminada, ou na infecção aguda também, se ela tiver com mais de 16 semanas, aí vocês vão ver que teve uma mudança importante no Ministério da Saúde, porque antes a gente entrava com esquema tríplice somente quando a gente tinha confirmação de infecção fetal. Então, a gente entrava com esquema tríplice somente quando a gente fazia a amniocentese e a gente descobria que esse feto tinha sido contaminado. Então, só quando tinha o diagnóstico de infecção fetal. Agora mudou. Se a gente tem uma mulher que tem uma infecção aguda por toxoplasmose e ela tá com mais de 16 semanas, a gente já pode mudar a espiramicina para o esquema tríplice, tá? Então, se a gente tem uma gestante com mais de 16 semanas e ela tem um IgG e IgM positivo e a gente tem sorologia prévia e trata-se de infecção aguda, a gente vai entrar com o esquema tríplice.
tá? E se a gente não tem sorologia prévia, a gente vai considerar a infecção determinada. Também a gente vai entrar com o esquema tríplice, tá? Eu vou falar um pouquinho mais aqui para você. Então, em todos os casos de infecção aguda ou infecção indeterminada, como que a gente vai fazer o tratamento? A gente vai fazer a investigação fetal, e a investigação fetal a gente faz com a amniocentese a partir de 18 semanas. E além disso, a gente vai entrar com o tratamento. Se for menos de 16 semanas, a gente só vai manter a espiramicina. A partir de 16 semanas, a gente já vai entrar com o esquema tríplice. Então, aqui foi uma grande mudança que teve. Porque a gente só entrava com o esquema tríplice quando a gente fazia pesquisa de infecção fetal e essa pesquisa vinha positiva. Agora não. Se a gente tem uma infecção aguda ou uma infecção indeterminada a partir de 16 semanas, a gente já pode entrar com o esquema tríplice, tá? E aí a gente faz a investigação fetal. Se a investigação fetal vier positiva, a gente vai manter o esquema tríplice até o parto. E se o PCR vier negativo, a gente vai suspender o esquema tríplice e vai manter a espiramicina até o parto. E aqui também outra coisa importante. Antes a gente fazia a gente intercalava o esquema tríplice com a espiramicina. E depois de 34 semanas, a gente parava o esquema tríplice. Agora não. Agora, se a gente entrou com o esquema tríplice, a gente vai manter ele até o fim da gestação. E a gente não precisa mais intercalar com a espiramicina, ok? Então, essas foram as mudanças mais importantes que a gente teve aí de toxoplasmose em relação ao novo manual do Ministério da Saúde. Então, recapitulando. Entrar com espiramicina na suspeita de infecção aguda. Outra medida importante, que se a gente tiver a partir de 16 semanas, mesmo que a gente não tiver feito investigação fetal, a gente já pode entrar com o esquema tríplice, tá? Então, a partir de 16 semanas, a gente pode mudar a espiramicina para o esquema tríplice diante de uma infecção aguda ou de uma infecção indeterminada. E se a gente fizer a pesquisa de infecção fetal, vier infecção fetal, a gente vai manter o esquema tríplice até o fim da gestação, a gente não precisa mais intercalar com a espiramicina, tá? E a amniocentese a gente faz a partir de 18 semanas, que isso também não era muito bem definido aí antes desse novo manual do Ministério da Saúde, ok? Então essas foram as mudanças mais importantes sobre toxoplasmose e é importantíssimo que vocês saibam, porque eu tenho grande convicção que isso vai cair nas provas de residência desse ano, tá bom? Agora uma outra atualização que a gente teve, agora mais simples, sobre citomegalovírus na gestação. Então, o que a gente tem de novo no Manual de Alto Risco de 2022? Que antes a gente não orientava nenhum tipo de tratamento para o citomegalovírus na gestação, agora atualmente eles já consideram o tratamento no primeiro trimestre. Então, se a gente tiver soroconversão de sorologia de citomegalovírus no primeiro trimestre, a gente pode entrar com valaciclovir até 21 semanas. Então, o valaciclovir ele está indicado para tratamento de citomegalovírus na gestação no primeiro trimestre, até 21 semanas. O Ministério da Saúde ele ainda não disponibiliza o valaciclovir, mas ele já colocou no manual dele que pode ser usada essa medicação, então é importante que a gente saiba sobre isso. Outra atualização importante que a gente teve no Ministério da Saúde é sobre trabalho de parto prematuro. Então, sobre a profilaxia de trabalho de parto prematuro. Antes a gente não tinha nada do Ministério da Saúde falando sobre a profilaxia. Agora no manual a gente tem. Então, o que o Ministério da Saúde fala? Que a gente deve fazer ultrassom transvaginal para todas as gestantes entre 18 e 24 semanas e se o colo tiver menor ou igual a 25 milímetros, a gente tem que entrar com progesterona vaginal até 36 semanas e 6 dias. Então, a gente não tinha muito bem definido qual que era o limite para colo curto. Agora, a gente tem, pelo Ministério da Saúde, colo menor ou igual a 25 milímetros, independente se a mulher tiver fatores de risco para prematuridade ou não. Então, independente da gestante, se ela fizer uma ultrassonografia para medir o colo entre 18 e 24 semanas, esse colo for menor ou igual a 25 milímetros, a gente já tem indicação do uso de progesterona. E o uso de progesterona é feito até 36 semanas e 6 dias. Se a gente tem uma gestante com histórico de prematuridade espontânea, a gente já tem indicação de entrar com progesterona vaginal independente da medida do colo uterino. E aí a gente vai fazer ultrassonografia seriada. A gente vai medir o colo uterino entre 16 e 24 semanas. Se o colo uterino for menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai manter a progesterona, ou a gente pode indicar cerclagem uterina, isso vai depender muito de cada instituição, mas isso está no manual do Ministério da Saúde, tá? Outra coisa importantíssima que está no manual do Ministério da Saúde, isso era muito indefinido,
Então, a USP considerava uma indicação, a Unifesp outra, então a gente tinha protocolos diferentes, mas agora o Ministério da Saúde, o que ele orienta em relação à tocólise? Ele orienta que a tocólise ela deve ser feita somente em gestantes em trabalho de parto prematuro, entre 24 e 34 semanas, com membranas íntegras, e aqui é importante, até 4 a 5 centímetros de dilatação. Então, se a gestante ela tiver com mais do que 5 centímetros de dilatação, a gente não deve fazer a tocólise, tá? Então, isso também era muito... a gente não tinha isso definido pelo Ministério da Saúde, então agora a gente tem bem definida quais são as indicações de tocólise, então é importante que vocês saibam isso, porque isso pode ser cobrado nas provas de residência, é importante que vocês saibam o que o Ministério da Saúde orienta, ok? Em relação à cardiotocografia, eu quis trazer isso aqui para vocês, porque isso é uma dúvida frequente a como que a gente faz a classificação de cardiotocografia. Então, a cardiotocografia anteparto, a classificação dela é diferente da USP. Então, o Ministério da Saúde, ele usa para a classificação da cardiotocografia anteparto os termos reativo e não reativo. Então, o que é uma cardiotocografia reativa para o Ministério da Saúde? Reativa é quando a gente tem uma linha de base normal, então entre 110 e 160, quando a gente tem variabilidade moderada e quando a gente não tem nenhuma desaceleração e a gente tem acelerações, tá? Então, se a gente tem acelerações, se a gente tem linha de base normal, variabilidade moderada e não tem nenhuma desaceleração, a gente vai chamar esse feto de reativo. Agora, se a gente tiver ausência de algum desses parâmetros, a gente já vai chamar esse feto de não reativo. E para a gente dizer que o feto é não reativo, a gente precisa avaliar a cardiotoco por 40 minutos. Então, a gente avaliou 20 minutos. A gente não atingiu todos os parâmetros, a gente vai avaliar mais 20 minutos para ver se esse feto continua não reativo. Já na USP, a gente não usa o termo reativo e não reativo como a gente usa no Ministério da Saúde. Na USP, a gente usa ativo, hipoativo e inativo, quando a gente não tem nenhum estímulo, e aí se a gente tem um feto hipoativo ou inativo, a gente vai fazer estímulo. Daí sim, depois do estímulo que a gente vai considerar um feto reativo, hiporreativo e não reativo, tá? Então, no Ministério da Saúde, a gente não faz estímulo. Então, se a gente tem uma cardiotoco que não está seguindo todos os parâmetros, independente da gente ter estímulo ou não, a gente vai considerar um feto não reativo, tá bom? Então, é importante que vocês saibam essas diferenças. Em relação à gestação prolongada, isso era um tema que dava muita dúvida também. Quando que a gente começa a fazer a avaliação de vitalidade fetal? Quando que a gente tem que induzir o parto na gestação prolongada? Então, o que o Ministério da Saúde ele orienta a gente nesse manual? Que a gente deve fazer a avaliação da vitalidade fetal a partir de 40 semanas, então tem algumas instituições que orientam a partir de 41 semanas, o UpToDate, por exemplo, orienta a partir de 41 semanas, mas o Ministério da Saúde orienta a partir de 40 semanas, então é importante que vocês saibam. E a indução do parto, o que o Ministério da Saúde orienta? A principal orientação é que a gente induza o parto a partir de 41 semanas. Pode aguardar até 42 semanas? Pode, com uma monitorização muito de perto, mas a principal orientação é com 41 semanas iniciar a indução do parto e nunca passar a gestação de 42 semanas, tá bom? E quais que são os exames que são utilizados para avaliar a vitalidade fetal? Cardiotocografia anteparto, perfil biofísico fetal, e a orientação é que faça essa avaliação a cada 2 a 3 dias, tá bom? Então, o Doppler, por exemplo, não é um exame que a gente utiliza para avaliar a vitalidade fetal em gestação prolongada. A gente utiliza, então, a cardiotocografia e o perfil biofísico fetal, ok? Em relação à restrição de crescimento, isso também é um tema que gera muita dúvida, qual que é a conduta, né? Qual é a idade gestacional que a gente tem que interromper a gestação na restrição de crescimento, qual que é a conduta para cada alteração de Doppler, então isso é muito variável. A gente teve duas atualizações importantes nos últimos anos, então a gente tem aí o protocolo de Grata-Cos e a gente tem também o protocolo da FIGO. O protocolo da FIGO saiu em 2021, então é um protocolo super atual. Mas o Ministério da Saúde, ele segue o protocolo de Grata-Cos. Então, apesar de ser importante vocês saberem o protocolo da FIGO, vocês têm que saber também o protocolo de Grata-Cos, porque é o protocolo que está no manual do Ministério da Saúde. Então, no protocolo de Grata-Cos, a gente classifica a restrição de crescimento em estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 a gente considera que é uma insuficiência placentária leve, quando a gente tem um peso fetal abaixo do P3, uma artéria umbilical acima do P, IP acima do P95, uma artéria uterina acima do P95, uma artéria cerebral média abaixo do P5 ou uma relação cérebro-placentária abaixo do P5.
5. Então, nesses casos, a gente tem que fazer uma monitorização semanal e a gente tem que resolver a gestação a partir de 37 semanas. Quando a gente tem uma insuficiência placentária severa, o que é severa? Quando a gente tem a artéria umbilical com diástole ausente ou artéria aórtica com diástole reversa, a gente vai fazer acompanhamento a cada 2 semanas e vai resolver a gestação a partir de 34 semanas e de preferência por cesárea. Quando a gente tem uma baixa suspeita de acidose, que é quando a gente tem artéria umbilical com diástole reversa ou ducto venoso com índice de pulsatilidade maior que 95, a gente vai fazer a monitorização a cada 24, 48 horas e a gente vai resolver a gestação a partir de 30 semanas. E a resolução também é por cesárea. Então, a partir de diástole ausente da artéria umbilical, a resolução é por cesárea, tá? Então, ducto venoso com IP a partir de IP maior que percentil 95 ou diástole reversa da umbilical, resolução com 30 semanas. Agora, quando a gente tem alta suspeita de acidose, que é quando a gente tem ducto reverso, desaceleração da frequência cardíaca ou cardiotocografia com STV menor do que 3 milissegundos, né? Isso aqui a gente usa quando a gente tem cardiotocografia computadorizada. Aí a gente vai resolver a gestação a partir de 26 semanas e a gente vai fazer a monitorização a cada 12, 24 horas, tá bom? Então, são essas idades gestacionais que vocês têm que saber, segundo o Ministério da Saúde. Já a FIGO, ela considera outras idades gestacionais. Então, quando a gente tem, pela FIGO, quando a gente tem um peso abaixo do percentil 3 com Doppler normal, a gente pode esperar entre 36 e 38 semanas. Quando a gente tem aquelas alterações que considera pelo Grata-Cos, né, um estadio 1, lá no Grata-Cos a gente resolve a partir de 37 semanas. Pela FIGO, eles colocam que o parto é entre 34 e 37 semanas. E pode ser indução do parto ou cesárea lá também. Diástole ausente da artéria umbilical, o Grata-Cos ele orienta a resolução a partir de 34 semanas. Já a FIGO, ele orienta entre 32 e 34 semanas, tá? Diástole reversa da artéria umbilical, o Grata-Cos orienta a partir de 30 semanas. Já a FIGO, entre 30 e 32 semanas. E ducto venoso alterado, então ele não considera aqui a diferença entre IP acima do percentil 95 e ducto venoso reverso. Então, ele considera alterado entre 26 e 30 semanas, tá? E por que que tem essa diferença aqui? Por que que a FIGO, ela não orienta certinho, assim, né? A partir de 37, a partir de 34, a partir de 30, a partir de 26. Porque a FIGO, ela é um protocolo que serve para o mundo inteiro. E aí varia muito de lugar, de país para país. Se a gente tem um país que tem uma UTI neonatal muito boa, a gente tende a resolver a gestação antes, porque a gente sabe que a gente consegue cuidar desse feto. Agora, se a gente tem uma UTI neonatal que não é boa, a gente tende a segurar mais essa gestação, mesmo que o risco para o feto seja grande. Então, por isso que tem esse intervalo aqui. Então, a gente tende a ter menos, resolver mais rápido a gestação se a gente tiver uma UTI boa e segurar mais a gestação se a gente tiver uma UTI que não é tão boa assim, tá? Sobre descolamento prematuro de placenta, a gente não teve nenhuma atualização, na verdade, mas eu gostei muito desse fluxograma que apareceu aqui no Ministério da Saúde, porque eu vejo que os alunos eles têm muita dúvida da gente dizer assim, quando que o parto é iminente, quando que o parto não é iminente, né? Quanto que a gente pode esperar aí de um parto normal num DPP? Então, assim, quando a gente tem uma mãe que está estável e o feto é viável, a gente pode aguardar o parto vaginal se o parto ele for ocorrer em torno de 20 minutos. Então, se a gente tem uma mãe estável, um feto viável e um parto que está iminente, então o que é parto iminente? É que vai acontecer em torno de 20 minutos. Aí a gente pode aguardar o parto vaginal. Agora, se a gente tem uma mãe estável com feto inviável, a gente pode aguardar um parto normal até em torno de 6 horas. Se a gente vê que esse parto não vai acontecer em torno de 6 horas, a gente vai para cesárea. Então, se esse parto for acontecer em torno de 6 horas, a gente vai para o parto vaginal. Agora, se a gente tem uma mãe instável, independente se o parto está iminente ou não, a gente vai para a cesárea de urgência, tá? Então, é importante vocês terem aí mais ou menos esse tempo, né? Que muitas vezes os alunos me perguntam, mas qual o tempo? O que é iminente, né? Então, aqui, o que o Ministério da Saúde considera iminente? Então, o parto que vai ocorrer nos próximos 20 minutos é iminente. E o que a gente considera um parto aí relativamente rápido? Um parto que vai acontecer dentro de 6 horas, ok? Sobre gestação ectópica. Então, gestação ectópica também a gente tinha muita dúvida porque vários protocolos
Existem vários protocolos diferentes, tá? Então, o que o Ministério da Saúde segue é o protocolo que a gente usa na Unifesp, tá? Então, como que a gente faz o diagnóstico de gestação ectópica pelo Ministério da Saúde? Então, se a gente tiver atraso menstrual, sangramento e dor, a gente tem que pensar em gestação ectópica. Aí a gente vai fazer o beta-HCG quantitativo e ultrassom transvaginal. Se a gente tiver um saco gestacional tópico, a gente está diante de uma gestação tópica. Se a gente tiver uma cavidade uterina vazia, a gente vai olhar os anexos. Se a gente tiver massa anexial extravariana, a gente está diante de uma gestação ectópica. Se a gente não tiver massa anexial, a gente tem que olhar o beta-HCG quantitativo. Se o beta-HCG quantitativo for maior ou igual a 3.000, a gente vai considerar uma gestação ectópica. Então, esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque tem alguns lugares que usam a linha de corte de 2.000. Então, o Ministério da Saúde usa 3.000. Então, para a gente dizer que é uma gestação ectópica, a gente tem que ter um saco gestacional vazio, com uma ausência de... Se a gente tiver um saco gestacional vazio e ausência de massa anexial, a gente vai considerar uma gestação ectópica se a gente tiver um beta-HCG quantitativo maior ou igual a 3,5. Se a gente tiver menor ou igual a 3,5, a gente vai repetir o beta-HCG e fazer uma nova ultrassonografia em 48 horas. Se o valor duplicar, a gente está diante de uma gestação tópica aí muito inicial. E se os valores subirem menos do que 50%, a gente está diante aí de uma gestação inviável ou uma gestação ectópica. Então, a principal ponto aí que eu quero que vocês considerem é esse valor, que é 3,5. Então, o Ministério da Saúde, ele considera 3,5 esse ponto de corte e não 2.000, tá? E aí, quando que o Ministério da Saúde orienta o tratamento expectante? Quando a gente tiver estabilidade hemodinâmica, quando a gente tiver declínio dos títulos de beta-HCG no intervalo de 24 a 48 horas, quando a gente tiver um beta-HCG menor que 2.000 e a gente tiver uma ultrassonografia com ausência de embrião, uma massa tubária menor que 5 centímetros e desejo de gravidez futura. Então, para a gente fazer conduta expectante, a gente tem que ter todos esses critérios. E para fazer conduta medicamentosa, a gente tem que ter estabilidade hemodinâmica também, uma massa anexial menor que 3,5, então aqui a gente tem que ter menor que 5, mais para o tratamento medicamentoso menor que 3,5, um beta-HCG menor que 5.000, então aqui a gente tem que ter um beta-HCG menor que 2, e no tratamento medicamentoso menor que 5.000, ausência de dor abdominal, desejo de gestação futura e termo de consentimento assinado, tá? Então, para a gestação ectópica, para o tratamento medicamentoso, a gente precisa ter todos esses critérios. Agora, sobre abortamento de repetição, a gente teve também uma atualização importante. Então, a primeira coisa é sobre a insuficiência istmo-cervical. Como que a gente faz aí a conduta na insuficiência istmo-cervical? Então, se a gente tem uma história clássica de insuficiência istmo-cervical, a gente não tem dúvida, a gente vai para a cerclagem. Então, a gente tem uma gestante com história prévia clássica de insuficiência istmo-cervical, a gente vai para a cerclagem entre 12 e 16 semanas, uma cerclagem eletiva. O grande problema é que quando a gente não tem essa história clássica, aí o que a gente faz? Se a história for duvidosa, a gente vai entrar com progesterona vaginal, tá? Se essa gestante tiver fatores de risco para insuficiência istmo-cervical, a gente também vai entrar com progesterona vaginal e a gente vai fazer também um ultrassom transvaginal. Então, história duvidosa de insuficiência istmo-cervical e fator de risco para insuficiência istmo-cervical, a gente vai fazer progesterona vaginal e vai fazer um ultrassom transvaginal para medida do colo do útero entre 14 e 20, aqui é 26, tá, pessoal? Entre 14 e 26, ficou errado aqui, entre 14 e 26 semanas, tá? Aí, a gente vai fazer esse ultrassom transvaginal. Se o colo uterino for menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai tratar como se fosse uma insuficiência istmo-cervical. Então, uma gestante com história duvidosa de insuficiência istmo-cervical ou com fatores de risco para insuficiência istmo-cervical faz a medida do colo uterino. O colo uterino é curto, menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai tratar como se fosse uma insuficiência istmo-cervical. Então, a gente vai fazer cerclagem, tá? Agora, se a gente tiver um colo entre 26 e 30 milímetros, a gente vai fazer ultrassonografia transvaginal seriada, semanal até 26 semanas. Se a gente tiver um colo uterino maior que 30 milímetros, a gente vai fazer ultrassonografia quinzenal até 26 semanas, tá? Então, é super importante vocês saberem essas referências, tá? Então, colo uterino menor ou igual a 25 milímetros com história duvidosa de insuficiência istmo-cervical ou fator de risco para insuficiência istmo-cervical, a gente vai tratar como insuficiência istmo-cervical. Se a gente tiver um colo entre 26 e 30 milímetros, a gente vai fazer
ultrassonografia semanal desse colo até 26 semanas. Se a gente tiver um colo acima de 30 milímetros, maior ou igual a 30 milímetros, maior que 30 milímetros, a gente vai fazer ultrassonografia quinzenal até 26 semanas, ok? E aí, se tiver tudo bem, se mantiver maior do que 25 milímetros, a gente não faz tratamento, a gente só mantém a progesterona. Se a gente tiver um colo menor ou igual a 25 milímetros, a gente vai fazer, e com esse histórico duvidoso de insuficiência cervical ou fatores de risco para insuficiência cervical, a gente vai fazer a cerclagem uterina, ok, pessoal? E outra coisa importantíssima é que atualmente a gente considera que existe benefício do uso de progesterona na dose de 200 microgramas via vaginal em pacientes com abortamento de repetição até 12 semanas, mas só nos abortamentos de repetição idiopáticos, tá? Então, se a gente tem uma gestante que ela tem abortamento de repetição com menos de 12 semanas, e a gente não descobre a causa desse abortamento, essas gestantes elas se beneficiam do uso da progesterona vaginal 200 microgramas até 12 semanas, ok? Então, essas gestantes então, que têm abortamento de repetição e idiopático até 12 semanas, essas gestantes elas se beneficiam do uso da progesterona vaginal 200 microgramas até 12 semanas, tá bom? Então, isso aqui é recente, tá? Lembrando que gestante que tem ameaça de aborto, gestante que tem histórico de um abortamento anterior, a gente não tem indicação de progesterona vaginal no primeiro trimestre para evitar abortamento. Então, a gente só tem indicação de progesterona vaginal, né, no primeiro trimestre, nesse caso aqui que eu falei para vocês, abortamento de repetição idiopático, tá? Então, essa é a única indicação de progesterona no primeiro trimestre. Então, é importantíssimo que vocês saibam isso, que até então a gente não indicava em nenhuma situação e agora a gente indica nessa situação de abortamento de repetição idiopático até 12 semanas, ok? Rapidamente aqui sobre tudo a gestação, na verdade não é uma atualização, mas que agora a gente, só para vocês relembrarem aí quais são os antibióticos que a gente usa e que é indicado pelo Ministério da Saúde para itu na gestação, então é indicado tanto para cistite como para bacteriúria sintomática, a gente pode usar fosfomicina, a nitrofurantoína, a cefalexina, essas são as principais medicações, mas a gente pode também usar amoxicilina e cefuroxima, tá bom? Então, só para vocês relembrarem, antigamente a gente usava só a cefalexina e a nitrofurantoína, agora a gente pode usar a fosfomicina, a amoxicilina com clavulanato e também a cefuroxima, ok? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre as atualizações de obstetrícia aí, segundo o Ministério da Saúde de 2022, o Manual de Alto Risco do Ministério da Saúde. Então, é importantíssimo que vocês estejam muito atualizados, porque eu acredito que esses temas vão cair nas provas de residência médica e nas provas do Revalida, ok? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!